galera, trazendo mais uma videoaula para vocês. Sejam todos bem-vindos ao canal Física Arte e suas tecnologias. E a videoaula de hoje é para ver as questões do simulado da SEDUC Maranhão. Então hoje, dia 26 de abril de 2020, foi feito o simulado aqui no Maranhão. Então a gente vai para a quarta questão e vamos resolver essas questões do simulado. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Ative o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Então venha comigo para mais essa aula. Vamos lá. Então a questão 4. Observe a figura abaixo, que é essa figura aqui. A figura vista de cima representa 3 forças coplanares que atuam sobre um objeto de massa igual a 100 gramas. Beleza? Que se desloca na direção da força 3. Beleza? Então o objeto deve estar bem aqui no centro e vai caminhar para essa direção. Desprezando-se a força de atrito, admitindo-se que a raiz quadrada de 2 é igual a quanto? A 1,4. E a intensidade de cada força é igual a 1 newton. É correto afirmar que o módulo da aceleração é igual a quanto? Em metros por segundo ao quadrado. Então aqui, o módulo da aceleração. A massa, as forças e a raiz quadrada de 2 é igual a 1,4. Então vamos tirar os dados da questão. Então a massa, 100 gramas. A raiz quadrada de 2, 1,4. E as forças F1, F2 e F3 é igual a 1 newton. Então aqui está pedindo para calcular, subindo aqui, calcular a aceleração em módulo, o módulo da aceleração. Então, de primeiro momento, vou calcular F1 e F2. Presta atenção que o ângulo dessa linha pontilhada para cá é 45 e o ângulo da linha pontilhada para cima é 45. Então, F1 e F2, o ângulo que é formado vai ser de quantos graus? 90 graus. Olha lá, ó. 90 graus, F1, F2. Então, eu vou encontrar primeiro essa força resultante. Então, a força resultante de F1 mais F2. Se o ângulo é 90 graus, então vai ser o que? A raiz quadrada de F1 ao quadrado e F2 ao quadrado. Vou utilizar o teorema de Pitágoras, não é isso? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Se aqui está a hipotenciação, para o segundo membro vem o que? Radiciação. Então vai ser a força 1 e a força 2 ao quadrado. Então a força resultante de 1 e 2, vou colocar dessa forma, vai ser igual a quem? A raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. A força de 1 e 2 vai ser quanto? 1 newton. Então, vamos lá. A força resultante vai ser igual a raiz quadrada de 1 mais 1. A força resultante de 1 e a força 2 vai ser a raiz quadrada de 2. E a força resultante vai ser igual a quanto? 1,4 newton. Então é como se fosse a força resultante de 1, a força 1 e a 2 é como se a força 1 e 2, essa força resultante estivesse bem aqui, com essa direção aqui. A força 1 e 2, que é quanto? A força resultante 1,4 newton.
Percebam que elas têm sentidos opostos. Uma está indo para o lado esquerdo e a outra está indo para o lado direito. Então, essas questões, essa questão aqui é primeira série, vetores, juntamente com a segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton, princípio fundamental da força. O princípio fundamental da força vai ser quem? Massa vezes a aceleração. Princípio fundamental da força. Então, é uma questão de vetores. Calculei aqui, o vetor 1 está apontando para cima e o outro está apontando para baixo. Encontrei a força resultante de F1 e F2, que deu 1,4. Um está apontando para o lado direito e o outro está apontando para o lado esquerdo. Então, quando essas forças são de sentidos opostos, a força resultante vai ser igual a F3 menos F, o resultado da força 1 e 2, que é a força resultante 1 e 2. Então, a força resultante vai ser igual a 1 menos 1,4. Essa força resultante vai ser igual a menos 0,4 Newton. Então, a questão está pedindo o que? A aceleração. Então, no lugar da força, eu vou colocar quanto? Menos 0,4 é igual a massa. A massa tem que ser em quê? Em quilogramas. Então, eu vou dividir aqui tudo por 1000. Isso vai dar igual a quanto? A 0,1 quilograma. Então, vamos lá. Aqui vai ser 0,1 vezes a aceleração. Se aqui está multiplicando, vai passar para cá o quê? Dividindo. Então, a aceleração vai ser igual a menos 0,4 dividido por 0,1. A aceleração em módulo vai ser igual a menos 4. Essa aceleração será igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Porque em módulo, quando tira do módulo, não vai ficar nem positivo e nem negativo. Ah, professor, não entendi esse cálculo aqui. 0,4 dividido por 0,1. Então, 0,4 é 4 dividido por 10. E 0,1, 1 dividido por 10. Então, é 4 dividido por 10 dividido por 1 décimo. Repito o numerador, que é 4 décimos, vezes o inverso do denominador, 10 sobre 1. 10 dividido por 10 vai dar 1. 4 vezes 1, 4. 1 vezes 1, 1. E fica o que? Subtendido. Tudo bem? Então, essa questão aqui, diminuindo. Essa questão aqui se tratou de quê? De vetores. Segundo a lei de Newton, que é o princípio fundamental da força, que é a massa. Força é igual a massa vezes a aceleração. E tive que utilizar os conhecimentos de vetores, que é da primeira série do ensino médio. E também a segunda lei de Newton também é da primeira série do ensino médio. Então, terminando a quarta questão. Aqui deu 4 metros por segundo ao quadrado, seria... A aceleração deu 4 metros por segundo ao quadrado, seria a letra B. Então, terminando mais essa aula, fizemos a quarta questão. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Um forte abraço. Tchau.